Olá, povo de Deus, graça e paz de Cristo Jesus. Estamos uma vez mais nesta oportunidade para darmos continuidade a uma série de reflexões com base em temas que são em extremo pertinentes à nossa vida. Não somente nós que somos da cristandade, mas sobretudo a todos aqueles que desejam, que almejam viver uma vida abençoada. Deus, em sua palavra, tem respostas para quaisquer perguntas e tem a sabedoria, o entendimento para revelar a cada um a sua vontade de acordo com a necessidade de cada indivíduo. E desta feita, eu quero refletir com vocês sobre um assunto que é em extremo, como já disse, relevante e importantíssimo para o nosso enlevo espiritual, para o nosso crescimento, não somente ministerial, espiritual, mas, sobretudo, psicológico, social e, por que não dizer, vai abranger todas as áreas das nossas vidas. Eu quero refletir com vocês sobre o fato de como ativar o reino de Deus e bloquear as forças do mal contra a nossa vida ou sobre nossas vidas. Então, nós vamos refletir acerca de como ativar o reino de Deus e bloquear, fechar as brechas, para que o inimigo não encontre, o mal não encontre espaço, portas abertas, brechas na nossa vida. E eu quero tomar como base, é óbvio e evidente, na orientação bíblica, de pelo menos a guisa de introdução, de 2 textos. O primeiro está registrado em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16 e verso 19. O segundo está registrado na segunda epístola ou carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 10 e verso 3 ao 5. O capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 19, diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que estiver desligado na terra será ligado nos céus, e tudo que estiver desligado, desconectado, desativado na terra será desligado, desconectado, desativado nos céus. E segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3 ao 5, nos diz assim: porque se andando na carne, não militamos, não batalhamos, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas de nossas guerras, de nossas lutas ou milícias, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo
os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Note que os dois textos em apreço, o primeiro fala sobre o fato de que Deus nos deu, a cada um de nós, servos de Deus, pessoas, seres humanos, chave para abrir reino e fechar reino. Na verdade, são chaves para ativar reino, e para desligar, desativar reino. Para abrir o reino espiritual ao nosso favor, isto é, o reino de Deus, mas também para fechar reinos, isto é, bloquear toda ação contrária à vontade de Deus na nossa vida e toda ação contra nós. Todos os ataques, todos os ardis, todas as flechas e dardos invisíveis contra nós, contra a igreja do Senhor Jesus. Então Deus nos deu chaves, conexões, para nós trazermos o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus, aonde quer que estejamos. O Evangelho de Lucas registrou Jesus falando que o reino de Deus já está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, o Senhor Jesus, na oração dominical ou dominicana, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele disse, orientando acerca da oração, e ele, num dos versos, ele diz, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. É possível que vivamos uma vida aqui na terra tomada, impregnada, conduzida, guiada pela ação de Deus, a presença de Deus, pelo reino dos céus. Nesta feita, nós vamos aprender a fechar brechas, a bloquear toda ação do mal contrária contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa igreja, contra o nosso ministério. Quantos de nós, quantos dos nossos queridos, quantas pessoas que nos assistem, que nos ouvem, estão sendo solapadas, agredidas, atacadas, atingidas, neutralizadas, bloqueadas da fé. Só que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós utilizemos os recursos que Deus tem nos dado, a saber, a sua palavra, o seu imensurável poder, a ação de Deus nas nossas vidas, para nós nos conectarmos com o seu reino, para nós trazermos e vivermos dentro dessa ação, desta atmosfera, do tempo de Deus, do kairos de Deus, da ação de Deus, da plenitude de Deus nas nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para você. Esta é a vontade de Deus para nós. Que acessemos, que estejamos em consonância, em koinonia, em comunhão com este reino, com a vontade de Deus. E
isso se dá e se dará por meio das orientações e da aplicação das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, com base nesta introdução, eu gostaria de refletir com vocês ainda sobre a primeira lição de como fechar brechas e como ativar o reino de Deus ao nosso favor. Muitas pessoas até lutam, batalham, mas acabam sendo bloqueadas. O inimigo acaba encontrando espaço. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre o teu coração, sobre a tua mente, o que o segundo texto que nós lemos nos mostrou. Nós estamos aqui em corpo, na carne, mas não devemos andar na carne nem lutar na carne com as forças humanas, carnais. E o texto continua, porque as armas das nossas guerras não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, e fortalezas no entendimento. A palavra fortalezas, no original grego, traz a ideia de grandes blocos gigantescos de concreto, que aos olhos humanos são intransponíveis. O que o inimigo quer é gerar um bloqueio tão grande na tua mente, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, para que você não venha vislumbrar, viver, ver, desfrutar as grandezas do reino de Deus. Mas nesta oportunidade eu quero declarar, profetizar, liberar sobre a tua vida a palavra de Deus, que todos e quaisquer bloqueios serão destruídos pelo poder do nome de Jesus na tua vida, na igreja que o Senhor, a senhora trabalha, preside, está aliançado, na tua família, nos teus interrelacionamentos. Deus vai desatar e você vai aprender a utilizar essas chaves do reino dos céus, e tudo que estiveres ligado na terra será ligado nos céus. E tudo que você desligar aqui na terra será desligado nos céus. Então, em primeiro lugar, o que eu devo fazer para bloquear a ação do inimigo e liberar o reino de Deus, a presença de Deus em mim, depois através de mim? Como eu posso fazer isso? A Bíblia nos ensina, e devemos então refletir em primeiro lugar no que, ou em que, ou o que nos bloqueia. Muitas vezes eu fiquei me perguntando, por que eu não consegui? Por que eu não venci? Por que eu parei? Por que eu me senti como se estivesse travado, bloqueado? É porque eu precisava compreender o que hoje, e através de tantas experiências e situações que eu mesmo enfrentei, hoje eu venho compreender a cada dia, mas sobretudo nesse momento, é como posso utilizar essas chaves do reino. Então, em primeiro lugar, o que é que bloqueia? O que é que nos bloqueia? O que é que abre brechas para as forças do mal encontrar campo e ganhar campo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no ministério, na caminhada? Primeira coisa que abre brechas, primeira coisa que abre lacunas e dão base legal. A primeira delas, o que bloqueia a cada um, o que tem poder de bloquear e abrir portas para o mal. Vai lá. O ódio e o ressentimento.
gera bloqueios indizíveis dentro de cada um de nós. Se você quer viver a plenitude de Deus, se despoje, se libere do ódio e do ressentimento. Isso adoece, isso gera males indescritíveis. Isso vai destruindo, corroendo a pessoa por dentro. Então, a primeira lição dentro desse primeiro ponto é que nós devemos abrir a nossa alma, o nosso coração e pedir para que o Espírito de Deus venha nos ajudar, venha te ajudar a se liberar do ressentimento e do ódio. Ainda tem uma outra coisa, um segundo ponto dentro deste primeiro tópico. O que é que gera bloqueio? O ódio, o ressentimento, a ira, o desequilíbrio exacerbado, a impaciência, a prepotência. Isso gera bloqueios, isso abre brechas, lacunas, que acabam dando base legal para o nosso arqui-inimigo nos atacar e nos paralisar. Mas não somente isto, a soberba, a arrogância, a mente que maquina o mal, a falta de perdão. O que é que nos bloqueia? O que é que abre brechas para o inimigo agir? Talvez você não esteja entendendo porque sua vida não anda, não avança, não progride, não prospera. É porque tem que se liberar do ódio, do ressentimento, da ira, do desequilíbrio, da impaciência, da prepotência, de uma mente que só vê o que é ruim, de um coração que maquina o mal. E se você vive com pessoas assim ou perto de pessoas, ore por elas, tente ajudá-las. Mas se não conseguir, só ore. Mas não deixe ser contaminado, porque isso pode te contaminar e paralisar e destruir você. Então, muita prudência. Peça a Deus, pelo Espírito de Deus, sabedoria para lidar com tais circunstâncias e situações. Quem sabe isso seja uma realidade da sua casa, da sua família. Quem sabe isso, graça, esteja dentro de sua igreja, no ministério, principalmente na igreja, no seu dia a dia, não importa, seja onde for, esteja você onde estiver, esteja atento contra isso, mas sobretudo olhe para você. Outra coisa que nos bloqueia e que o inimigo ganha campo é a desobediência, é a falta de perdão, a ingratidão, a inveja. Isso abre lacunas, espaços e bloqueia qualquer ser humano, principalmente aqueles que entendem e dizem professar a fé em Cristo, entendem e dizem crer na palavra da verdade. Então está na hora de se liberar. Então a primeira lição é: aprenda o que é que tem te bloqueado. E o que nos bloqueia, exemplificado nas experiências da vida e pela própria Bíblia. Então entenda, se libere do ódio, do ressentimento, da ira, do desequilíbrio, da impaciência, da prepotência, da soberba, da arrogância, da mente que maquina o mal, da falta de perdão, da desobediência, uma vida rebelde, da ingratidão, da inveja. Se você começar a entender isso, você vai ter poder para poder ativar o reino de Deus e chamar a presença desse Deus para se manifestar na sua vida.
Só que não para por aí, ainda tem uma segunda lição que a Bíblia nos orienta e nos mostra. Note que no segundo texto que nós lemos no início de nossa fala, de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, diz que o inimigo, ele tenta nos guerrear, tenta nos atacar, gerar bloqueios, fortalezas no entendimento. Só que também nos convida a levar o nosso entendimento submisso à obediência de Cristo, à vontade de Deus. Como eu faço isso? De que maneira eu posso me liberar desses sentimentos que anteriormente eu mesmo citei aqui para nós outros? Como eu me libero? Até tentei, até, quem sabe você já disse com você, já chegou a expressar, já tentei, mas não consigo. Eu sei que é uma batalha muito grande, mas em nome de Jesus, ao ouvir essa palavra, a receber essas orientações, o Espírito de Deus vai te dar graça para você ser livre. Eu declaro isso sobre a sua vida. Então, o segundo ponto que nós devemos entender e compreender à luz da palavra é sobre ou acerca do que é ou que vem a ser esse campo de batalha ou esta batalha que travamos. Você precisa entender que o maior campo de batalha que nós temos não está do lado de fora, está do lado de dentro de cada um de nós. A maior ou o maior campo de batalha é a nossa mente, é o nosso interior. Então compreenda que o nosso inimigo, ele vai concentrar os seus esforços, os seus ardis para nos guerrear, para nos atacar. E há muitos pensadores e escritores que descobriram que o inimigo, e na própria experiência da vida cristã, na caminhada, descobriram que o inimigo vai concentrar os seus esforços no ponto fraco. E isso é certo. O inimigo vai concentrar, então, todo o seu ataque na nossa mente, naquilo que vai nos fragilizar, onde nós somos mais melindrados, mais vulneráveis, mais fracos, mais débeis. Então fique atento, mas eu descobrindo ao longo das experiências da caminhada da vida e à luz da palavra de Deus, eu escrevi um opúsculo literário sobre isso, há alguns anos atrás, sobre batalha espiritual. O maior campo de batalha é a nossa mente. E eu descobri um segundo ponto. O inimigo vai concentrar os seus ataques também no nosso ponto forte. Mas como assim? Ele vai atacar o nosso ponto mais fraco, mais vulnerável, para tentar encontrar brechas, mas também ele vai atacar o nosso ponto forte. Como assim? Eu não estou entendendo. Eu te explico com a ajuda do Espírito de Deus e da palavra. Ele vai atacar-nos naquilo que nós somos bons, que nós fazemos melhor, naquilo que nós temos capacidade ou capacitação, naquilo que eu faço com excelência. Mas por que ele vai atacar o nosso ponto forte, naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sou desenvolto, que eu sou capaz, que eu sou capacitado? Para gerar um sentimento que houve no coração de Lúcifer na eterna glória, para gerar soberba, para gerar arrogância, para gerar altivez. Então, tenha muito cuidado. Quando tudo estiver indo bem na sua vida, nos seus relacionamentos, no ministério, quando você começar a conquistar, a avançar, entenda e fique atento, vigilante, para que o inimigo não comece a soprar
na sua mente, nos seus ouvidos, e dizer, afinal de contas, não é ninguém igual a você. Cuidado para o inimigo não começar a soprar nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração, e começar a dizer para você, ninguém faz igual a você, ninguém é como você, ninguém executa uma obra, uma missão, ninguém desenvolve, desenrola igual você faz, igual você executa. Cuidado, para que nós não incorramos no equívoco, no erro, de acharmos, de termos a pretensão de que nós somos, desculpe a comparação simples, a última Coca-Cola do deserto, porque nós não somos. Aprenda uma coisa, ninguém, absolutamente ninguém, é insubstituível no reino de Deus, na presença de Deus, na obra de Deus. Se nós não fizermos o nosso melhor, com humildade, e nós veremos isso aqui, com entrega, com amor, com zelo, Deus vai levantar pessoas melhores que nós. E isso não está só e não gira em torno somente do aspecto ministerial, do aspecto de obra de Deus, mas isso abarca, abrange, alcança, envolve todas as áreas da nossa vida, vida acadêmica, vida profissional, vida social. Então fique atento quanto a isso. Porque quando você entende que o inimigo ele ataca os nossos 5 sentidos, principalmente nestas áreas em que somos mais vulneráveis, frágeis, fracos, e no nosso ponto mais forte, então você vai buscar um revestimento de Deus. E eu quero crer, e creio piamente, que Deus está fazendo isso nesta oportunidade, nas nossas vidas. Mas, em terceiro lugar, tendo essa visão panorâmica, um pouco mais detalhada, de como ativar o reino de Deus e bloquear as forças do mal, agora nós vamos caminhar para a conclusão desta reflexão. Em terceiro lugar, como fechar estas brechas? Como ativar esse reino? Visto que o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 19, ele vem acompanhado de um contexto, fazendo a hermenêutica, a interpretação fiel, comparando do texto, comparando verdades espirituais com verdades espirituais. O contexto está e se dá na confissão de Pedro. E Jesus disse, muito bem, Simão Barjonas, que não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ou contra ela. O que Jesus estava querendo dizer, que tal compreensão não veio da carne, mas veio do Espírito, veio do Pai. E é essa vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, que possamos compreender que há um reino espiritual e que Deus quer que nos conectemos com o reino dele e vivamos aqui, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade ou a sua vontade aqui na terra como é feita no céu. É possível. Por isso o verso 19 disse, e eu te darei as chaves, está no plural, do reino, no singular, é o reino de Deus, porque existem outros reinos, dos céus, das dimensões celestiais. Neste exato momento, enquanto eu libero
esta palavra, está sendo travada uma batalha nos céus. Mas eu quero, em nome de Jesus, declarar que pelo poder da palavra, do conhecimento da verdade, brechas estão sendo fechadas, cadeias estão sendo destruídas, e o nome de Deus, em nome de Jesus, continuará sendo glorificado nas nossas vidas. Mas em terceiro e último lugar, como fechar as brechas e ativar o reino de Deus nas nossas vidas? Primeira coisa que fecha as brechas e traz a presença, o reino, a glória, a graça de Deus manifesta abundante nas nossas vidas, é nós trilharmos o caminho da humilhação e da humildade. Quer fechar as portas da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu coração, das suas emoções, da sua mente, daquilo que Deus te confiou, não dando espaço para o inimigo encontrar mais campo. Vá pelo caminho da humilhação e da humildade. O apóstolo Tiago compreendeu isso e por revelação do Espírito de Deus, ele disse no capítulo 4, Tiago capítulo 4 e verso 6, mas Deus disse que dá maior graça, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O versículo 10 do mesmo capítulo 4 de Tiago diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele te exaltará, Ele vos exaltará. Evangelho de Mateus, capítulo 23, e verso 12. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado por Deus. Vá pelo caminho da humildade e da humilhação. Provérbios capítulo 15, verso 33, a parte final do texto diz: na frente da honra vai a humildade. Se nós trilharmos esse caminho, não vai ter nenhuma oportunidade, não haverá brechas, não haverá barreiras, não haverá fortalezas no entendimento que não venham e não sejam quebradas pelo poder do nome, da palavra e do sangue de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem uma outra lição ainda dentro deste terceiro tópico, de como fechar as brechas e ativar, se conectar, se alinhar com a vontade de Deus e o reino de Deus. É o reconhecimento e a confissão. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz: aquele que encoberta as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O salmista Davi, no Salmo 51, um salmo de arrependimento, de confissão, de reconhecimento, ele diz: Senhor, fui nascido e gerado em pecado, me concebeu minha mãe. Lava-me e serei limpo, purifica-me e serei mais alvo do que a neve. Salmo 51, verso 3 ao 7. A Bíblia ainda diz, em primeira epístola de João, 1 de João, capítulo 1 e verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Reconhecimento e confissão. Quando há reconhecimento
e confissão, bloqueios contra as forças do mal, muralhas espirituais se levantam, são erigidas nas nossas vidas. Então o inimigo, quando vem nos atacar, não vai conseguir romper. Porque o reconhecimento e a confissão fecha brechas, bloqueia a ação do mal e abre o reino de Deus sobre as nossas vidas. Ainda uma outra coisa, uma terceira coisa dentro desse terceiro e último tópico. A renúncia tem poder de fechar brechas e ativar o reino de Deus. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23 e 24, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e me siga. Verso 24, pois todo aquele que quiser preservar a sua vida, vai perdê-la, mas todo aquele que entregar a sua vida por amor a mim, a salvará. Renúncia. Fecha brechas para que o inimigo não ganhe campo. Mas vamos caminhar. A Bíblia ainda diz acerca de renúncia, tem um poder tremendo. Gálatas, Paulo escrevendo à igreja da Galácia, aos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. É crucificar os nossos desejos, vontades. Isso é como se fosse uma redoma de proteção contra as astutas e ataques do diabo. Isso tem poder de fechar brechas e trazer a presença do reino de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Mas vamos continuar. Um outro ponto importante dentro deste terceiro tópico: como fechar as brechas e ativar o reino de Deus nas nossas vidas. Se chama conversão e regeneração. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo de número 5 e verso 17, ele disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 a 8, fala de Jesus e Nicodemos. E Jesus convida o mestre, doutor da lei, a nascer de novo, mas é nascer da água e do Espírito, para ver e para entrar no reino de Deus. Ora, quando eu busco conversão, busco regeneração, que é uma coisa que leva a outra, Deus abre o reino dos céus sobre nós, em nós e através de nós. Porque então passamos a viver uma nova natureza, a natureza de Deus em Cristo, dentro de nós. Então nós temos o poder de fechar reino e abrir reino, ligar aqui na terra e será ligado no céu. Desligar aqui na terra e será desligado nos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda tem um outro ponto que bloqueia, tampa brechas e impede que o nosso adversário encontre espaço na nossa vida. É através da obediência.
A obediência é uma arma poderosa contra os ataques e ardis do diabo. A obediência. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deuteronômio capítulo 5 e verso 29, quem dera, diz o Senhor, que eles tivessem tal coração, que me temessem e que guardassem todos os meus mandamentos, para que eles pudessem ser bem-sucedidos, eles e os vossos filhos para sempre. Quem me dera, oxalá, que cada um de nós guardássemos os mandamentos do Senhor em obediência. E se isso assim fizermos, não haverá espaço para a ação do diabo nas nossas vidas. Que o Espírito de Deus te ajude. Que o Espírito de Deus nos dê graça, condição para levantar estas redomas, essas fortificações espirituais em nossas vidas para tolir, impedir a ação do mal na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, nos nossos relacionamentos, mas sobretudo dentro de nós mesmos, dentro dos nossos corações, dos nossos pensamentos. Eu declaro sobre a tua vida que cadeias estão sendo quebradas agora pelo poder do sangue do nome de Jesus e por meio desta palavra. Uma outra coisa, um outro ponto de suma importância que fecha brechas e que ativa o reino de Deus é alguém que aprende o que é autoridade, o que é princípio de autoridade, de honra, de submissão, de respeito. Aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13 e versículo de número 7, diz que nós devemos ser submissos, terem honra, terem estima às autoridades espirituais que por Deus foram levantadas. Sede submisso aos vossos líderes, aos vossos pais espirituais, aos vossos guias, aos vossos pastores, porque eles vos ensinam a palavra de Deus, cujo qual devemos imitá-los no seu procedimento. Eu sei que vivemos tempos difíceis, mas se você conseguir ver Jesus nas atitudes, na vida, a aplicação da palavra de forma prática na vida de alguém, sobretudo do seu líder, em nome de Jesus, que possamos seguir o exemplo, isto é, de Cristo, e que o nome de Deus será glorificado, bloqueios e barreiras serão levantados para que o inimigo não ganhe campo, então brechas são fechadas, então a conexão no reino de Deus sobre nossas vidas. E eu me preparo para concluir esta reflexão dizendo sobre um outro ponto importantíssimo que fecha brechas, que impede a ação do mal.
contra nós e sobre nós. E faz com que ativemos, usemos essas chaves do reino dos céus em favor de nossas vidas. Se chama a gratidão. Deus é apaixonado, ama pessoas que aprendem a ser gratas, pessoas que aprendem a ser agradecidas por tudo ou por aquelas pessoas que Deus colocou em suas vidas para ser instrumento para abençoá-las. Por que é que o inimigo ganha tanto campo em igrejas? Por que que o inimigo ganha campo em tantas vidas? Eu quero confessar-lhes, ganhou campo na minha vida por uma etapa, mas não tem mais espaço para ele aqui. Eu declaro que não há mais espaço para ele, para o diabo, na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu coração, nos seus pensamentos. Graças a Deus, louvado seja Deus, eu glorifico a Deus, porque às vezes eu não tenho tido oportunidade de estar com tantas pessoas que Deus usou para abençoar a minha vida. Para ser um canal de Deus, se eu fosse numerar aqui, eu ficaria até amanhã falando de tanta gente. Mas Deus colocou pessoas especiais, ministérios para me abraçar, para cuidar de mim, da minha família. E eu sou muito grato a Deus. Eu oro todos os dias pedindo a Deus por cada um deles. Pedindo para que Deus lhes retribua 100 vezes mais o feito deles para com a minha vida e a minha família. A Bíblia diz que a gratidão também tem poder de bloquear as forças do mal. Há tanta gente ingrata no nosso meio, mas não sabem essas pessoas que elas estão, infelizmente, abrindo lacunas, brechas terríveis, para que o inimigo ganhe campo e acabe as surpreendendo. Mas ainda a Bíblia diz, dentro desse último aspecto da gratidão, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e verso de número 16 ao 18, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus, graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para conosco, para convosco, em Cristo Jesus. Seja grato a Deus por todas as circunstâncias. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar a miséria, a ruína. Não, eu estou dizendo para que você compreenda o teu momento, o que Deus está querendo te ensinar com essa situação. E aprenda a olhar, a ver, a ter o prisma da excelente, maravilhosa vontade de Deus expressa por meio de sua palavra. Seja grato a Deus em todas as circunstâncias, em oração. Ainda diz mais o Salmo de número 9, verso 1. Senhor, quero te dar graças de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas. Que o Espírito Santo nos ajude. Que o Senhor Jesus nos ajude a aplicar estas orientações de como ativar o reino de Deus sobre as nossas vidas e bloquear as forças do mal contra nós. Primeiro, fechando as brechas
e entendendo como fechar essas brechas, não nutrindo ódio, ressentimento, não vivendo uma vida de ira exacerbada, desequilibrada, impaciente, prepotente. Ter cuidado com a soberba, com a arrogância, com a altivez. Não ter uma mente que maquina o mal, maquiavélica. Não nutrir no coração a falta de perdão. Não ser desobediente, ingrato, invejoso. Entender, em segundo lugar, que o nosso campo de batalha maior é a nossa própria mente. E que o inimigo vai nos atacar no nosso ponto mais fraco e no nosso ponto mais forte. E em último lugar, aprender a usar as armas espirituais, pois as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A humilhação e a humildade, o reconhecimento e a confissão, a renúncia, a conversão e a regeneração, a obediência e a submissão, a gratidão a Deus por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue te dando, nos dando sua graça, seu poder, para ativarmos o seu reino e vivermos o melhor tempo, aqui, hoje, nesse momento, e para que glorifiquemos o seu nome através da nossa vida de ordem prática. Que Deus continue a nos conduzir. A Ele a glória, a Ele a honra, para todo sempre. Amém.